a maionese fez com que Vale Tudo chegasse a um pico de audiência média que a novela não tinha tido ainda. Foi o capítulo mais visto da novela das 9, segundo os lançamentos aqui dos números de audiência. Temos aqui na informação do TV Pop, Vale Tudo cresce sem novela mexicana do SBT e bate recorde de audiência. Teve o seu melhor desempenho da história, Jornal Nacional também emplacou sua edição mais vista de 2025. As mudanças na programação do SBT para viabilizar a transmissão de uma partida pouco relevante para o telespectador de São Paulo, que era América de Cali e Fluminense pela Sul-Americana, fizeram a alegria da Globo, que bateu recordes de audiência com Jornal Nacional e Vale Tudo. Com o SBT Brasil encerrado quase meia hora antes do horário habitual, William Bonner e Renata Vasconcelos conseguiram conquistar o público que estava interessado nas notícias. A novela das 9, por sua vez, capturou parte dos órfãos de As Filhas da Senhora Garcia, exibida mais cedo. Essa é uma questão importante para o SBT ficar de olho. Claro que o SBT não vai abrir mão de direitos esportivos que são importantes no longo prazo, mas essa movimentação de esforço que existe diante de As Filhas da Senhora Garcia para tentar capturar esse público, eventualmente pode se perder com essas trocas de horário, mas não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muito o que fazer. Talvez colocar um capítulo mais compacto, que começasse um pouco antes, mas enfim. Vamos ver se hoje o SBT consegue recuperar. Mas o fato é que Vale Tudo, com um capítulo bastante eletrizante, teve uma excelente movimentação nesse sentido. Foi um capítulo legal de assistir, a coisa da correria para avisar os restaurantes e tal, o negócio da cidade em blackout, tudo isso ajuda a criar uma tensão que é importante. Odete Roitman entregando, sabendo que a Celina não gosta dessas trambicagens, não é para prejudicar os outros, contando diretamente, isso também é coisa de novela, mas funciona. E a Celina indo atrás da galera e refazendo a cena clássica de Natália Timberg com ninguém toca nessa maionese, no caso da Natália Timberg era ninguém come dessa maionese de jeito nenhum. Acho que era assim. Temos aqui também a análise do Vanucci, que eu acho bem interessante aqui, que diz o seguinte: recorde de audiência de Vale Tudo traz lição para Globo. A gente não falou sobre o número aqui, mas foi 25,9 de média e pico de 26,9. Então o melhor desempenho da novela desde a estreia, maior ibope da novela das 9 desde setembro de 24, quando nós tínhamos ainda... Renascer, eu acho, né, no ar. Conquistou 6% mais audiência do que as últimas 4 terça-feiras. Então, praticamente 26 pontos de média em São Paulo. É um número que a Globo queria que fosse desde o início, né, mas não conseguiu até então. Agora vamos ver se a novela consegue estabilizar e levar adiante. Mas o Vanucci traz aqui, eu acho legal de compartilhar com vocês e também comentar em cima disso, o seguinte: recorde de Vale Tudo traz lição para a Globo. Capítulo cheio de ação prendeu o público e levou ao melhor resultado da novela. O capítulo não apenas bateu o recorde de audiência em São Paulo, mas funciona como grande aula. Está mais do que provado que o telespectador gosta de ação, acontecimentos, confrontos e o plano da vilã que não funciona. A sequência clássica da maionese envenenada, com direito à entrada de Celina ofegante em um restaurante, garantiu o melhor índice desde a estreia do remake assinado por Manuela Dias. É claro que não é viável para o autor incluir grandes eventos em todos os capítulos, ou pelo menos um por semana. São momentos que exigem uma produção com um olhar mais atento e um esquema muito organizado de gravação. A sequência da maionese exigiu algumas diárias da equipe, já que a ação começa na família Reutemann, né, na mansão dos Reutemann, passa pela Paladar, por ruas e termina nos restaurantes. Tudo isso também exige dos atores um controle da intensidade da personagem e suas emoções. Depois, tudo montado na edição também. Mas, de novo, aqui eu quero fazer um adendo pessoal. Quando escreveu Avenida Brasil, o João Emanuel Carneiro, por exemplo, ele tinha esse cuidado e essa percepção de que precisava ter, a cada 3, 4 dias, ter um grande acontecimento, né? Então, claro que não são grandes acontecimentos, mas eu acho que Vale Tudo tem esse potencial de ter essas pontas a partir de agora, para que a cada 3, 4 capítulos a gente tenha um grande acontecimento. Isso eu acho super possível. Ou pelo menos um por semana, que eu acho que é o mínimo para os tempos de hoje. O capítulo conquistou o telespectador, diz aqui o Vanucci, e pode funcionar como mais um degrau para a conquista de audiência. Para quem assistiu,
Valeu a entrega do momento clássico, mesmo com alguns questionamentos pela decisão da autora em criar um longo apagão no Rio de Janeiro, foi um recurso para justificar a necessidade de deslocamento, uma vez que nos dias atuais bastava mandar mensagens no WhatsApp. Esse é o papel da dramaturgia e usar os exageros funciona em muitas ocasiões. Ali eles falavam muito que não tinha sinal também, né? Que era um apagão meio generalizado e que não tinha sinal. Nesse ponto aqui, eu acho que a Manuela Dias acertou. Não teria justificativa de forma nenhuma não conseguir chegar a esses lugares por conta de uma falta de energia, mas ela falou também sobre esse apagão geral que também cortou a comunicação entre todo mundo. Então esse é um ponto importante que a gente precisa colocar. O capítulo de Vale Tudo registrou o recorde de audiência, diz também aqui o Vanucci. Segundo Cantar Ibope, a novela fechou com 25,9 de média e representa finalmente os 41,7% dos telespectadores do horário na Grande São Paulo. A Globo buscava romper essa casa dos 40% de participação, então nós temos, nesse sentido, a Globo conseguindo essa meta que tinha desde o começo da novela e desde o começo de qualquer novela, de tentar buscar com maior propriedade, né, essa característica de se conectar, com a galera que está em casa, a galera que está acompanhando a novela e principalmente quebrar essa barreira dos 40% de share, que é muito importante para a Globo. As plataformas digitais no horário, para vocês terem uma ideia, deram 16,1 de média contra 25,9 da Globo, ou seja, quase 10 pontos a menos que a Globo. Nessa faixa, a Record ficou com 5,2 e o SBT com 3 pontos nesse momento. O recorde de audiência, diz aqui o Vanucci, foi comemorado pela equipe de Vale Tudo. Para alguns executivos da TV Globo, é mais um sinal de que a novela começou a recuperar o telespectador que deixou a principal faixa de teledramaturgia e por isso apostam que Três Graças terá um início mais tranquilo e em melhores condições. Eu acho que é uma aposta arriscada. Por quê? Porque a gente vê o quanto o público foge rapidamente. Tem uma perda, uma fuga de público sempre no final de cada novela que é natural, mas eu acho que nos últimos anos isso tem se intensificado de maneiras diferentes. A gente observa o quanto existe uma transferência de público para o streaming diretamente no caso da Globo. No caso das outras emissoras, ou o streaming ou a própria Globo são o destino de quem está órfão de algum